Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vem com mais uma aulinha de literatura. E se minha voz falhar, me perdoem, eu tô com muita dor de garganta. Então, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o Barroco. O Barroco começou lá em 1601, durou até 1768 e ele começou logo na Contra-Reforma, durante a Contra-Reforma. Para quem não sabe, a Contra-Reforma ela foi uma forma que a Igreja Católica achou de retomar o poder depois da Reforma Protestante. E a Contra-Reforma surgiu a Santa Inquisição, mas isso é uma aula de história, vou deixar para quem for dar aula de história. Enfim, a Igreja, na época barroca, vocês sabem que na Idade Média era prezado muito o teocentrismo, Deus no centro de tudo, e depois veio um renascimento e o homem vira o centro de tudo, um antropocentrismo. E depois a Reforma Protestante, e aí vem a Contra-Reforma. E foi quando surgiu a arte barroca, aquela arte complexa, um homem em dúvida do que era certo e do que era errado. A arte barroca foi uma produção brasileira. Na arquitetura, como muitos conhecem, o arquiteto brasileiro Aleijadinho. No barroco literário vem a prosopopeia por Bento Teixeira, em 1601, logo no início. O barroco também ele vem com a dúvida da ciência versus a igreja. A ciência afirmava: a Terra gira em torno do Sol. A igreja ia lá e dizia: não, o Sol gira em torno da Terra. Então era uma confusão muito grande na cabeça dos homens e acabou sendo uma arte complexa, uma literatura complexa. A principal característica do barroco foi a efemeridade versus o eterno. A efemeridade prezava o corpo, o prazer ao corpo, e daí surgiu o carpe diem, aproveite a vida, versus o eterno, que prezava a alma, prezava o que é certo, o que a igreja diz sobre isso. E aí vem a principal característica, que era a arte dualista do barroco, era a arte de um homem ser santo de dia e pecado à noite. Ele se purificava de dia e pecava à noite. Ele pecava à noite e de dia ele pedia perdão, ia para a igreja e virava o santo. Depois, duas vertentes barrocas principais, onde você vê isso, essas duas palavras, pode ter certeza que é barroco. É o cultismo e o conceptismo. O cultismo ele prezava o jogo de palavras, e já o conceptismo ele prezava o jogo de ideias. O cultismo ele era uma expressão mais formal e já o conceptismo ele prezava a significação das palavras, o que é que isso significa. Vem aí também a antítese e os paradoxos, a metáfora, a hipérbole, entre outros. E vem as principais características. Eu vou citar algumas para vocês, para depois falar sobre os principais autores. Muito importante, sempre cai em vestibulares esses dois autores. Sempre cai. Ano passado caiu Gregório de Matos. Enfim, caiu, um dos autores do barroco. E vamos lá para as principais características. A primeira característica é a linguagem dramática. A linguagem que faz você se emocionar. A segunda vem o racionalismo. Nós já temos aí o homem pensante, o homem que questiona. Não tanto, mas ele já questiona o homem a partir daí. Nós temos também o exagero e o rebuscamento. Tudo no barroco é muito exagerado e muito rebuscado. Se nós vamos ver uma das poesias de Gregório de Matos, ele diz assim: a cada canto o grande conselheiro que nos quer ver governar na cabana e vinha. Não são bem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Aí ele está fazendo uma crítica ao governo que não sabe governar, a incompetência dos governos, mas ele cria uma situação. Eles dizem que os governantes não sabem governar nem a sua própria cozinha, e como é que eles vão governar um país? Nós temos também o uso da figura de linguagem, sempre presente, sempre. A maioria dos poemas do barroco é baseado nas figuras de linguagem.
a união do religioso e do profano, a religião versus o profano, a arte dualista, isso é muito importante, é uma das características principais do barroco. O homem, como eu já falei, o homem é santo de dia e peca à noite. O homem, ele tá na igreja de dia e ele vai pra balada à noite. Então, isso é muito importante, muito importante. O jogo de contrastes e a valorização dos detalhes. No barroco, tudo é muito valorizado, tudo é muito... todo detalhe é válido. O cultismo e o conceptismo, como eu já falei, o cultismo com o jogo de palavras e o conceptismo com o jogo de ideias. Voltando um pouquinho para a valorização dos detalhes, se vocês pegarem a arquitetura barroca, vocês podem ver que nessa época que surgiu o barroco, era logo quando o ouro em Minas Gerais era descoberto. E as igrejas católicas, as igrejas que eram criadas, o interno delas eram todo feito de ouro. Então eles prezavam muito por isso, eram desenhos perfeitos, era o ouro fundido perfeitamente, então tudo era muito perfeito. Essa é a valorização de detalhes. E era a mesma coisa nos poemas, nas poesias, porque era tudo muito perfeito, muito alinhado, as rimas muito certas. Enfim, é isso que o barroco prezava em principal, é uma das características barrocas. Nós vamos agora para os dois principais autores brasileiros. Tem outros, mas que não é muito cobrado nos vestibulares. Então, vamos focar mais nesses dois autores brasileiros. O barroco literário, em 1601, por Bento Teixeira, ele usava a prosopopeia. E vem aí um dos principais, que é muito cobrado nos vestibulares, que é o padre Antônio Vieira, com os seus sermões na prosa, e ele frisava a religião, a política, o social. Ele foi um dos padres que trabalhou em defesa dos indígenas, isso focava muito nas suas obras, nos seus sermões, e além disso, ele focava muito na política nacional, o que estava acontecendo na política nacional. Depois nós vamos ver um dos autores principais, o maior autor, eu digo, do barroco, e ele tinha uma forma de se expressar muito densa, muito intensa. Então, tanto é que ele era chamado Boca do Inferno, porque ele não se segurava, ele falava tudo que via, se fosse para falar, ele estava lá falando. E ele foi considerado, o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Por isso, por não segurar nada, por falar de tudo, de todo mundo. Ele, nas suas escritas, ele prezava a pornografia, o escárnio, a religião, o pecado versus o perdão. Ele foi um dos que frisou muito a santificação do homem de dia e o pecado do homem à noite, desse mesmo homem à noite. Ele era sátrico, mas também ele era lírico, ele fazia aquilo ser romântico, ele fazia a poesia, às vezes ele misturava a religião com o erotismo. Isso vai ser bem comum em Gregório de Matos. E a crítica também, esse poema que eu acabei de ler, ele é de Gregório de Matos, então ele faz uma crítica ao governo. Então, já sabe, né? É tudo muito intenso na poesia de Gregório de Matos. O erotismo é muito presente, a religião também. Enfim, Gregório de Matos, ele é muito importante. Quem quiser, eu tenho um PDF dele baixado, de um livro dele, que é Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Eu tenho um PDF dele, eu não li completo ainda, mas só as 5 poesias que eu li, eu acho. São bem intensas, muito intensas. Então, quem quiser, eu vou mandar o PDF aqui. E é isso. E agora, para fazer um resumo, nós vamos para... O barroco, ele é a dúvida. Ele é a dúvida do homem, do que é certo, do que é errado. A igreja foi criada no período da Contra-Reforma, onde a igreja queria retomada do poder. Desde que aconteceu a Reforma Protestante, e foi essa reforma que a igreja encontrou de retomar o poder com a Contra-Reforma. Nós temos a ciência versus a igreja.
A ciência afirmava uma coisa, a igreja afirmava outra. Isso tornou o homem complexo, isso tornou o homem duvidoso. A efemeridade e o eterno, o que eu prezo, o meu corpo, a minha alma. E daí surgiu o Carpe Diem, aproveite a vida. O Barroco foi uma produção brasileira que durou de 1601 a 1768, no século XVII. As três principais características do Barroco: o racionalismo, o homem já pensava, já questionava. Aí nós vemos a união do religioso do profano, a arte dualista do homem santificado de dia e em pecado à noite. E nós temos mais duas características importantíssimas: o cultismo e o conceptismo. O cultismo com o jogo de palavras e o conceptismo com o jogo de ideias. Os dois principais autores brasileiros, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira com a prosa, com seus sermões em defesa dos indígenas, em sua maioria, e o Gregório de Matos com tudo, com o que viesse na telha, a crítica que ele achasse para fazer, sobre, independente do que fosse, sobre religião, sobre política, sobre o social, sobre tudo. Ele também era um artista, ele era um escritor sacro, então ele tinha o pecado versus o perdão e também a pornografia e o erotismo. Nessa mesma época, Aleijadinho com a arquitetura das igrejas católicas, então na arquitetura interna, então muitas arquiteturas de Minas Gerais, se vocês pesquisarem, vão ser de Aleijadinho. O Barroco literário, logo no início, em 1601, com Meito Teixeira. E o Barroco, ele deixa o antropocentrismo, o teocentrismo numa confusão. Ele faz um versus teocentrismo vezes antropocentrismo. E o Barroco é uma arte terrivelmente confusa para muitos. O Barroco é o questionamento das mentes. Então eu espero, é a contradição, é a dualidade. E então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar aí algumas perguntas desse livro aqui, que eu amo. Então eu vou deixar algumas perguntas aí, eu espero que vocês respondam. Questionem, tirem suas dúvidas. Não fiquem com vergonha, eu tô aqui pra responder, todo mundo tá no mesmo nível de conhecimento. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. E eu também quero saber qual a próxima aula que vocês querem. Se vocês querem que eu continue com literatura ou passe pra gramática e depois volto pra literatura. A gramática também é muito importante, minha gente. A gramática aumenta seu vocabulário nas redações. E o trabalho que eu vou ter com a gramática é para vocês conhecerem o que vocês podem usar nas redações, as palavras que vocês podem usar nas redações, que vão se encaixar perfeitamente na redação. Então, digam aí o que vocês querem, qual o próximo vídeo que eu faça. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, estudem mais. E tchau, tchau.